Olá, eu vou apresentar brevemente sobre a cromatografia líquida de alta eficiência. Meu nome é Ana Laura, fiz esse trabalho juntamente com minha colega Giovana. É um breve sumário aí da apresentação, ela basicamente pode ser dividida em duas partes. A primeira parte com um aspecto mais conceitual, teórico, e a segunda parte com um aspecto mais prático. A primeira cromatografia líquida em coluna foi realizada em 1951 por esse russo chamado Mikhail. Ele fez uma forma rudimentar de separação cromatográfica, em que ele pegou um vegetal, extraiu o pigmento, colocou em uma coluna com alumina e giz e pôde presenciar, né, a eluição de diferentes componentes. Sobre conceitos básicos da coluna cromatográfica. Ela vai ser composta por uma fase estacionária e por uma fase móvel, que vai ser dividida em diversos componentes, como dá para perceber na imagem. Os tipos de cromatografia líquida mais comuns são as cromatografias de fase normal, em que a fase estacionária ela vai ser polar, né? Então vai reter mais componentes da fase móvel polares. A cromatografia de fase reversa, em que a fase estacionária agora vai ser apolar, então ela vai reter mais componentes apolares. Cromatografia do tipo flash, que é a mais rápida para síntese orgânica e tal, pressurizada. E a cromatografia de troca iônica, que vai ter uma coluna positivamente ou negativamente carregada, em que vai reter os compostos carregados de cargas opostas, no caso. Quais são os fundamentos da técnica? Como já abordado antes, a cromatografia aproveita da diferença nas afinidades relativas dos componentes com a fase estacionária. Então, tem aqui um breve esquema. Em relação à parte teórica, o que a gente pode elaborar aqui? Esse A aqui a gente pode considerar como fase móvel e esse B como uma fase estacionária, né? Eles vão interagir formando a ABS. A, que é a componente da fase móvel, vai partir da fase estacionária para móvel e vai ficar interconvertendo até o ácido eluído da coluna, né? Então, essa constante de equilíbrio, eu vou apelidar de Kc, que vai ser a constante de distribuição. Ela pode ser determinada pela concentração do A na fase estacionária dividido pela concentração do A da fase móvel. Mas como que a gente mede isso praticamente? Você pode fazer isso medindo o tempo de retenção. Então tá aqui, ó, no gráfico. Aqui em cima é o tempo de retenção do ar até ele ser totalmente diluído na coluna. Esse aqui embaixo, nesse pico menor, é o TM, é o tempo morto, que é utilizado no composto que não tem afinidade nenhuma com a coluna, e ver quanto tempo que ele fica lá até ser diluído. E esse TS, que é a diferença entre os dois picos. Então, se você pedir a diferença entre o tempo de retenção e o tempo morto e dividir pelo tempo TS, você vai conseguir o fator de retenção. Com o fator de retenção, o volume da fase sólida, que é a fase estacionária, e o volume da fase móvel, você vai conseguir essa constante de distribuição, que vai ser importante para determinar alguns parâmetros durante a cromatografia. Outro fator interessante também é a seletividade. Ela vai ser determinada pelo fator de retenção da componente que vai ficar mais tempo na coluna, dividido pelo fator de retenção da componente que vai ficar menos tempo na coluna. Então, já pode imaginar que quanto mais destoar esses valores, melhor vai ser a seletividade. E quanto mais isso aqui se separar de um, pior vai ser a seletividade. Segmentar a apresentação, falando sobre eficiência de separação. E antes de falar do funcionamento da técnica, é essencial entender como garantir uma separação eficiente, confiável, e dois conceitos-chave são eficiência e resolução. Na cromatografia, não são utilizadas placas reais, mas o conceito de uma placa teórica como uma região distinta, onde um único equilíbrio é mantido e ele permanece. E uma separação cromatográfica, o número de placas teóricas e a altura equivalente a uma placa são relacionados pelo comprimento da coluna, pela fórmula abaixo, onde N é o número de placas, L é o comprimento da coluna e H a altura equivalente a uma placa teórica. Quanto maior N, melhor a separação. A gente vai ter ali picos estreitos e definidos. Bom, para otimizar a eficiência da técnica, é necessário reduzir a altura da placa teórica H, que está diretamente ligada à vazão da fase móvel através da fórmula abaixo. E existe uma vazão ideal onde H é mínimo e a eficiência da coluna é aumentada. Agora eu vou falar sobre a resolução,
onde uma alta resolução evita a sobreposição de picos e melhora a confiabilidade da técnica, né? E é dado pela fórmula abaixo, onde a resolução maior ou igual a 1,5 é uma separação eficaz, a gente vai ter picos estreitos e definidos, igual falado anteriormente. Agora eu vou dar uma pincelada sobre a instrumentação da técnica e os principais componentes do esquema estão abaixo, que é o reservatório da fase móvel, que são as garrafas de solvente utilizadas para transportar a amostra, o injetor, que vai introduzir a amostra ao sistema, a bomba, que vai gerar um fluxo contínuo sob alta pressão e vai movimentar a fase móvel e a amostra por todo o sistema. A coluna, que é o dispositivo a ser preenchido com a fase estacionária, onde vai ocorrer a separação. E o detector VEVIS, que é responsável por identificar os tempos de retenção de cada substância analisada. Agora a gente tem aqui um esqueminha, né, da técnica, onde A é o filtro de entrada do solvente, B é a bomba, C é o filtro do solvente em linha, D a válvula de injeção, E o filtro pré-coluna, F a coluna, G o detector, H o gravador e o regulador de contratensão. E ali o J é um reservatório de resíduos. Aqui a gente tem uma esquematização mais completa, né, com o componente UV, para comparar com uma imagem real do instrumento. Agora eu vou dizer como ler e interpretar um cromatograma. O eixo X é o tempo, vai registrar o tempo de retenção de cada composto, o eixo Y é o sinal, vai mostrar a resposta do detector e que pode ser interpretado pela altura ou, mais precisamente, pela área de cada pico. Agora, a identificação de cada substância está correlacionada ao tempo de retenção. Cada pico corresponde a um composto diferente. O tempo de retenção é utilizado para identificar os analitos, ao compará-lo com padrões conhecidos sobre as mesmas condições. A quantificação está relacionada à área e a altura de cada pico. A área é diretamente proporcional à concentração do analito e a altura também pode estar indicando ali a concentração, mas é mais sensível a variações instrumentais. A eficiência está mais ligada à largura do pico. Picos estreitos simétricos indicam uma alta eficiência cromatográfica, picos largos e assimétricos sinalizam possíveis problemas, fluxo irregular, contaminação, sobrecarga da coluna. Agora eu vou falar sobre o tempo morto e o fator de retenção. O tempo morto, TM, é a eluição mínima, ou seja, o composto não fica retido. O fator de retenção, já dito anteriormente, é definido pela fórmula abaixo e vai padronizar a retenção entre diferentes sistemas cromatográficos. A resolução entre os picos, também já dito anteriormente, vai avaliar o grau de separação entre dois analitos, é dado pela fórmula abaixo, e valores de RS maiores ou igual a 1,5 indicam uma boa separação cromatográfica. Agora, a integração entre os picos, né? O instrumento já mostrado anteriormente vai ter um software acoplado que vai ser responsável por medir automaticamente a área de cada pico e vai obter quantificações precisas. Agora eu vou falar sobre as aplicações. A HPLC é amplamente utilizada tanto para análise qualitativa quanto quantitativa de compostos orgânicos e bioativos, né? Aplicações comuns na indústria são alimentos e bebidas, medicamentos, análises clínicas, né? Fazer exame, ambiente, biotecnologia. E apesar de ser muito versátil, a gente utiliza o modo RPLC, que é a fase reserva, e tem algumas limitações, que é não separar muito bem os íons inorgânicos, polissacarídeos, polinucleotídeos, compostos extremamente hidrofóbicos. E a fase normal, estacionária polar, é raramente utilizada hoje em dia, sendo substituída pela fase reserva, que atende melhor a maioria das análises orgânicas. Agora, indo para um exemplo mais específico, é a quantificação da cafeína. É uma aplicação típica da HPLC em bebidas e medicamentos. Mas por que a gente quantifica a cafeína? Basicamente, regulamentação, né? Produtos como refrigerantes, energéticos, medicamentos e suplementos devem seguir limites legais de cafeína. E a rotulagem nutricional também exige uma precisão na quantidade declarada. E também pelo controle de qualidade, né? Evitar variações entre lotes. E como que é o processo de HPLC? Vai envolver o preparo da amostra, a determinação de qual vai ser a fase móvel,
vai o detector, que vai detectar o sinal, e também a montagem da curva de calibração. Isso permite que uma quantificação precisa mesmo em níveis baixos, ou seja, ppm, e que também é essencial para o controle de qualidade dos produtos e a rotulagem. Aqui nós temos exemplos, né, de análises realizadas em diversas amostras, né, para quantificação da cafeína. Aqui são as referências bibliográficas, e a conclusão que a gente pode tirar disso é que a HPLC se destaca pela sua eficiência, rapidez e versatilidade em separações. Conhecer os conceitos ditos anteriormente, como eficiência, resolução, e também conhecer sobre suas limitações técnicas, permite aproveitar ao máximo essa ferramenta nas áreas da indústria, como alimentos, fármacos, biotecnologia e etc. Muito obrigada.